E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Caio, professor de Faculdade 1. Espero que vocês estejam bem, tranquilos. Hoje a gente vai continuar os conteúdos, né? A gente vai voltar agora para o Brasil, depois de ter feito um aula da Europa, dos Estados Unidos e tal. A gente vai voltar para o Brasil e a gente vai falar sobre coisas que levaram, que estão, levam de forma direta, né? Ao período da independência, né? Agora a gente vai fazer uma aula sobre especificamente duas revoltas separatistas do período, antes da independência, certo? Que são a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, entender um pouco como esse processo era, como isso aconteceu e tal. Algo muito tranquilo, algo é, dos conceitos e tal. E vamos começar? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Bom, para a gente falar do, dessas evoluções e tal, dessas revoltas, a gente tem que pensar, tipo, como era o Brasil do século XVIII? Eu botei entre aspas porque ainda o Brasil não era Brasil, era colônia, né? Tipo, a gente era uma colônia portuguesa e, e cada região tinha suas características e tal, que se comunicavam e tudo. Só que ainda era longe de uma coisa unificada, uma coisa comum e tal, certo? Isso vai mudar no decorrer do período da época de independência e tal. Mas como era, né? Como era esse território? Bom, no século XVIII, o território hoje conhecido como Brasil apresentou mudanças em diferentes aspectos. A descoberta de ouro na região de Minas Gerais, ao final do século XVII, provocou expressivo aumento populacional e desenvolvimento urbano em diversas partes da colônia. O acelerado desenvolvimento urbano das regiões mineradoras aumentou a necessidade de investir em mercadorias e serviços diversificados. O comércio, praticado por ambulâncias, tropeiros ou pequenas e grandes comerciantes, foi ampliado exponencialmente. Mesmo com a produção do ouro a partir da segunda metade do século XVIII, a colônia manteve um relativo desenvolvimento econômico. E essa queda de produção fica com isso na mente, que é uma coisa bastante importante, certo? Continuando, a expansão da produção de alimentos foi grande em vários lugares da colônia. Esse crescimento foi evidenciado a partir do século XVIII, Rio de Janeiro, assim como na Bahia, Pernambuco e no Rio Grande do Sul. Esse último abastecia Minas Gerais com gados e moares, tornando-se importante fornecedor de charque, que é a carne lá, acho que é a carne seca, né? A produção e também couro e tal. A produção de gêneros agrícolas não supriu somente a colônia, destinava-se também ao mercado externo. Episódios como a Revolução da Haiti, Revolução Industrial e a Saúde Independente dos Estados Unidos reativaram o cultivo de cana-de-açúcar e de algodão, tornando necessário haver maior produção e fluxo dessas mercadorias. Além disso, a necessidade de abastecer navios que buscavam africanos para serem escravizados na América foi um importante fator que estimulou o aumento da produção e da comercialização de alimentos na colônia, certo? E e era isso onde a gente estava economicamente, certo? Com o ouro indo com essa parada, com mais desenvolvimento de alimentos e diversificação de produtos e tal. E era isso que a gente estava mais ou menos, certo? Só que, obviamente, vão haver os conflitos, né? E de onde vem isso? De onde vem essas paradas? Bom, a consolidação do Marquês de Pombal como estado dos domínios ultramarinos, ou seja, dos domínios das colônias, foi uma consequência importante das influências luministas que começaram a se fazer presentes a partir de 1750 em português. Lembra que esse período estava marcado pelo luminismo, pelos textos lá de John Locke e tal, que a galera devia ser guiada pela razão, não mais pela parada de uma coisa sagrada e tal, que a decisão deveria se focar na razão, né? O Pombal entrou para a história como déspota esclarecido, promovendo reformas administrativas inspiradas nas ideias iluministas, sem romper com o regime absolutista e o domínio colonial. Ou seja, eles procuravam integrar algumas das ideias iluministas e tentar equilibrar isso com o regime absolutista e com o domínio colonial. Então, o governo metropolitano tentou de diversas formas impedir a modernização da sua cultura, da sua colônia na América. Ela manteve a escravidão africana, não teve universidades, tipo, as universidades de Portugal e tal, a maior parte delas existem desde 1500, 1600, 1700, tipo, as daqui só vão ser colocadas a partir, tipo, no final do século XIX, quase, assim, certo? As universidades, né? Tínhamos faculdades que tinham já do 1150, 60, mas a universidade é só o século XX, quase. E proibiu o funcionamento da imprensa, a produção de livros e a de indústrias. No entanto, as discriminações legais contra os judeus e cristãos novos foram abolidas em Portugal. Ou seja, tinha uma perseguição com os judeus com judeus que viraram cristãos novos, só que isso meio que acabou meio que tipo foi deixado de lado, né? E a política portuguesa em relação à colônia, ela se resumia muito ao aperto fiscal, ou seja, para levar as receitas, Portugal aumentava cada vez mais os impostos que recaem sobre a colônia.
o arrojo provocado pelo número de impostos fez surgir um ambiente propício a revoltas e conspirações na colônia, né? Vários movimentos eclodiram ao longo do período colonial. Revolta do Maneta, Salvador, a Pitangui, Minas Gerais, e revoltas do Felipe dos Santos, né? Também em Vila Rica. Com isso, a coroa portuguesa instaurou as chamadas devassas, que surgiram como investigações detalhadas dos fatos com o intuito de frear as revoltas. Perseguir os principais envolvidos, que tinham como destino o perdão da coroa, exílio ou condenação à morte. Então, é esse o panorama da colônia na época, certo? Que, tipo, a parada do arrojo fiscal, deles proibirem ainda muitas coisas, tipo, manter a escravidão, proibir imprensa, proibir universidades e tal. Só que as ideias do iluminismo, elas chegam no Brasil, elas chegam nas colônias mesmo assim, sabe? E isso aliado a esse acontecimento na parte econômica, na parte de impostos e na parte social, né? Elas vão dar prosseguimento, vão dar origem às revoltas, certo? E a primeira dessas revoltas vai ser a Inconfidência Mineira. E como isso aconteceu, né? Bom, a escassez de ouro, ela preocupava o governo português. Lembra que eu falei que era para vocês prestar atenção na parada da diminuição da produção, né, de ouro? Desde 1719, o imposto denominado quinto havia sido criado, estabelecendo que 20% de todo o ouro extraído na colônia pertencia a Portugal. Em 1734, uma nova lei determinou que as câmaras municipais, encarregadas de recolher e enviar o quinto ao reino, deveriam garantir a entrega de pelo menos 100 arrobas de ouro por ano. Isso era muita coisa. No entanto, a diminuição da produção tornou cada vez mais inviável que a capitania de Minas Gerais enviasse a quantia de ouro determinada pelo quinto. Isso fez com que a coroa portuguesa começasse a desconfiar de desvios, contrabandos e publicasse, em 1750, um alvará determinando que, assim, em 2 anos, a colônia não conquistasse a meta de 100 arrobas, a derrama seria instituída. Ou seja, o que seria a derrama? A derrama seria que a população deveria completar esse valor, caso a colônia enviasse no prazo determinado uma quantia inferior. Ou seja, a derrama, ela fez com que a população considerasse o imposto injusto, né? Além disso, a diminuição da produção aurífera, ou seja, de ouro, contribuiu para aumentar a pobreza e endividamento dos moradores da região de Minas Gerais. No ano de 1788, a situação agravou-se, pois a capitania não conseguia quantidade de ouro, no quinto, o que fez com que a massa de derrama sobre a população aumentasse, né? Não botei, mas aumentasse. Ou seja, havia uma diminuição bastante grande da produção de ouro e tal, porque naquela época a forma de tirar ouro e tal era uma forma bastante simples, né? Era focada muito com os escravos tirando ouro e tal, essas paradas. E a produção diminuía bastante rápido, assim, porque eles não tinham tantas condições também de ir mais nos fundos, tá, pegar ouro e tudo. Acabava muito rápido a produção. E aí está acontecendo. E Portugal e a coroa não queria saber, ela precisava do dinheiro, né? Ela queria o dinheiro, certo? E aí, esse é o pano de fundo para a Inconfidência Mineira, né? Ela é um conjunto de eventos ocorridos na região de Minas, em 89, né? No mesmo ano da Revolução Francesa, para você ter uma ideia. A diminuição da produção de ouro na região mineira e a política da metrópole foram duas importantes causas para a eclosão da revolta. A iminência de TKK, com a quantia desejada pelo governo de Portugal, fez com que debates e discussões fossem organizados pela elite de Minas Gerais. É uma palavra bastante importante, né? A Inconfidência ela primeiramente, um movimento mais ligado à elite, às elites mineiras, né? A elite da produção de ouro, do que pela classe popular, certo? A tentativa de descobrir como resolver o problema. Essa ação fez com que os governadores locais desconfiassem de que, nesses encontros, esses grupos estavam conspirando com o governo. E a Inconfidência Mineira, ela não chegou a esse movimento de que teve conflito em si, sabe? Ela ficou muito na parte das reuniões, dos grupos, de que fazer, do que caminho a seguir e tal. Não teve, tipo, uma luta armada. Ficou na parte da confidência, né? Por isso que chama de Inconfidência Mineira. E aí, o que acontecia? Os que tinham grandes dívidas com a coroa concluíram que, se a derrama fosse cobrada, poderiam chegar à falência e, portanto, com o intuito de impedir tal acontecimento, definiram organizar uma revolta contra o governo português. As reuniões se tornaram cada vez mais frequentes. Os temas debatidos eram variados: situação fiscal, conjuntura política da América Portuguesa, a independência dos Estados Unidos, enfrentadas por movimentos como independência dos Estados Unidos e poderes iluministas. Essas pessoas ampliaram a ideia de separar a região de Minas Gerais do centro da colônia, transformando o território em república, certo? Mudanças profundas na ordem social não eram previstas, tal como a abolição da escravidão. Ou seja, essa é outra coisa bastante importante para vocês entenderem. E isso liga à ideia de, tipo, desse movimento ser liderado pela elite de mineira, né? Eles não queriam mudanças profundas na sociedade, ou seja, não queriam, tipo, mudar
a matriz econômica, então, dar mais direitos para pessoas que não tinham direitos, né? Acabar com a escravidão. Não. Eles queriam alguns direitos, né? Tipo, inspirados nos da iluministas, só que eles queriam também manter o seu controle, né? Queriam manter também seu domínio, certo? E isso é uma coisa bastante importante. E também tinha a ideia de transformar em república, né? Transformar a região em república, separar do Brasil e transformar esse território em uma república, beleza? Mas o que aconteceu? O Joaquim Silveira dos Reis, integrante do grupo conspiratório que tinha numerosas dívidas com o governo, procurou então o governo da capitania para que eles perdoassem, para tanto o seu plano do levante que vinha sendo articulado na capitania, fazendo com que cerca de 34 pessoas fossem presas. De todos os detidos, o Joaquim da Silva Xavier, que era militar de baixa patente e propagandista da conjuração, foi o único condenado à morte, tendo os restantes recebido pena de exílio ou absolvição do processo. Né? Ele ficou assim como Tiradentes, ele tinha nos empregos de trabalho Tiradentes, ele assumiu sozinho a responsabilidade pelo movimento. Né? O que aconteceu? Eles eram da elite, né? Tipo, a maior parte deles, então, tipo, eles tinham alguma influência, né? Então a colônia também não queria, tipo, se indispor assim, porque eles não queriam também criar mais conflitos, só que eles também precisavam mostrar serviço, né, entre aspas, eles precisavam mostrar que as coisas eram, que quem conspirasse contra a coroa iria morrer, certo? E eles acabaram pegando o Tiradentes, como ele era um militar de baixa patente, ele não era tão elite quanto os outros, né? E como ele também, de todos, foi o único que não negou participação no movimento, né, dos que foram condenados, então eles pegaram ele como exemplo e mataram ele, se cortejaram e pronto. E isso aconteceu em abril de 1792 e aí a Economia Mineira acabou aí, certo? Uma coisa importante da Economia Mineira é que a gente tem um feriado, né? Tem os feriados e tal. Tem o é uma data que é bastante importante, né? Tipo, no calendário cívico do ano do Brasil. Por que isso, né? Por quê? Isso é uma coisa bastante simples, né? Quando o Império virou República, né? Quando a República assumiu o poder e tal, já no final do século XIX, os líderes republicanos sentiam que eles precisavam de líderes e precisavam de pessoas que representassem o ideal republicano para as pessoas se identificarem, de heróis, precisavam de mitos fundadores, né? De conquistas e tal, de coisas que mostrassem o ideal republicano, né, de defender isso. E eles pegaram, isso aconteceu. Eles pegaram essa parada da Conferência Mineira, pegaram a imagem do Tiradentes como ele sendo um herói, sendo um mártir que lutou pela democracia, pela república e tal, que morreu por isso, certo? E essa comemoração, esse aumento da imagem do Tiradentes vem justamente disso, né? A necessidade do Tiradentes, do governo republicano, se estabelecer e se provar como legítimo, certo? E de que, assim, nós como povo republicano, a gente tem nossos heróis, tem nossa história, nós morremos por isso e nossa causa é válida, certo? Daí que vem muito esse pensamento do Tiradentes, porque quando a gente pensa na Conferência Mineira, apesar dela ter características importantes, ela foi um tipo de revolta que foi relativamente longe do povo, né, da classe mais populares. As ideias não tinha ideia de abolição da escravidão, ele não queria mudar o mundo social e tal, certo? E isso é um contraponto bastante grande com a próxima revolta que a gente vai ver, que é a Constituição Baiana, né? Que já vai ter mais uma coisa popular, o cara popular e tal, mas isso a gente vai ver na aula que vem, beleza? Valeu!